capítulo 10, versículo 46 ao 50. Uma passagem bem conhecida do cego de Jericó. Diz assim a palavra de Deus: Depois foram para Jericó, e saindo dele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amado Deus, diante da Tua palavra aqui, Senhor, estamos, pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso coração, que ela fique guardada dentro de nós, para que nós não venhamos pecar, Senhor, para que nós não erramos no caminho, mas que o Senhor nos ajude, Senhor, a seguir fiel, sempre olhando para o autor consumador da nossa fé. É que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Palavra gloriosa que o Senhor nos dá nesta noite. Aleluia. A multidão seguia Jesus. A multidão sabia de onde tinha a fonte de vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus já tinha operado alguns milagres, já tinha operado algumas maravilhas. E ali vinha uma grande multidão com Jesus. Mas um homem que necessitava de um milagre. Ele sabia que Jesus estava vindo na sua direção. E como fazer para chamar a atenção de Jesus? Aquele homem tinha uma oportunidade, talvez a única oportunidade da sua vida. E ele não hesitou em chamar, em clamar. Aleluia! Glória a Deus! E quando Jesus se aproximou, ele não pensou duas vezes, imagino assim, e começou a gritar sem parar. Por que que ele gritava? Porque era muita gente que estava com Jesus, ele queria chamar a atenção de Jesus, ele precisava chamar a atenção de Jesus para ele. Aleluia! Muitas vezes na nossa vida, nós estamos diante de problemas, diante de dificuldades, e às vezes nós entramos nessa situação de ter que clamar, de ter que gritar, para que o Senhor nos ouça. Aleluia! Alguém já disse: para que gritar, para que falar alto, se Deus não é surdo? Eu concordo, porque a palavra do Senhor diz assim que Ele está pronto a nos ouvir, que Ele está pronto a atender o nosso clamor, que os seus ouvidos que Ele não está surdo, os seus ouvidos não estão agravados, e nem a sua mão encolhida. Aleluia! Glória a Deus. Os seus ouvidos estão prontos para ouvir, e a sua mão não está encolhida para não poder salvar. Ele está pronto para salvar, está pronto para nos ouvir. Aleluia! Mas às vezes nós encontramos em determinada situação que é preciso clamar, é preciso gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é seu nome, Senhor. Aquele homem estava diante de uma situação que precisava de uma mudança. Precisava de algo, de um milagre na sua vida. Aleluia. Às vezes nós não temos palavras, às vezes nós não temos, voz para Deus. Hoje eu estava vendo um vídeo de um menino que eu não sei qual é a doença, mas ele estava se contorcendo e alguém levou ele para o pastor, e é em outro país.
levou para o pastor. E quando chegou ali, eu fiquei imaginando, meu Deus, essa eu quero ver até o final. E eu não consegui conter as lágrimas, porque aquele menino chegou ali todo torto, balançando. E eu tenho uma sobrinha assim, e eu já vi muitas pessoas assim. E eu falei assim, agora eu quero ver. Mas eu não falei, eu quero ver por causa de incredulidade, não. Eu falei, porque agora eu sei que Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E aquele pastor começou a orar pelo menino. E aquele menino balançando o corpo todo. E não conseguia, quase não conseguia ficar de pé. E o olho do menino não parava. E o negócio... E o pastor orando. Foi alguns minutos ali aquele pastor orando e o outro pastor ajudando. Foi já o menino foi ficando calmo. Foi já o menino parou o olho. Foi já o menino já começou a ficar reto. E já o menino levantou a mão. Aleluia. Glória a Jesus Deus. curou. Aleluia. Aleluia. Aquele menino não tinha voz para clamar. Mas Deus marcou encontro com ele. Aleluia. Aquele cego, ele estava ali mendigando. Todos os dias ele estava ali naquele mesmo lugar. Aleluia. Mas ele sabia que ia passar naquele dia, naquele momento, alguém que podia mudar a sua vida. E ele escutou o alvoroço e sabia que por ali vinha aquele que podia mudar a sua vida. Muitas vezes nós estamos diante de uma grande oportunidade na nossa vida e está diante dos nossos olhos e nós não estamos vendo. Aquele homem não via, ele não estava vendo, mas ele sabia que Jesus estava vindo na sua direção. Então ele não hesitou a clamar: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Eu fico imaginando o alvoroço que aquele homem prontou para chamar a atenção de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Grande Deus. E foi quando Jesus, né, começou a vir com aquela multidão. E alguém disse para aquele homem: fica quieto, fica quieto. Às vezes também acontece assim. Às vezes nós queremos receber uma bênção e alguém fala assim: olha, eu já vi gente com essa situação e morreu assim. E nós damos ouvido para o diabo. Ah, eu já ouvi gente que estava com a mesma situação. Não adianta, não, se fosse ser, tentava outra coisa. Tentava outro jeito, porque desse jeito não vai dar não. Né? Mas é tão bom quando nós ouvimos uma palavra de Deus através de um irmão, de uma irmã, que tem algo de Deus para nos oferecer. Se alguém está te dando palavra de desânimo, eu quero dizer nesta noite: Deus, o próprio Senhor Jesus tem algo para a sua vida. Glória a Deus, Não aleluia. desanime. Se alguém está falando que não vai dar certo, se alguém está falando que não é assim, que já fizeram, olha, se Deus falou que é com você, pode se levantar o inferno, pode dar tudo errado, mas lá na frente, Jesus vai te atender. Glória a Deus. Porque alguém estava dizendo para ele: olha, fica quieto, fica quieto. E Jesus falou: deixa ele vir. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus operou o milagre. E aquele homem que vivia a sua vida sem enxergar a luz, agora teve o privilégio de olhar face a face e ver Jesus como ele é. E nesta noite eu quero dizer que Jesus quer se apresentar para você. E você vai ter a oportunidade de ver Jesus como ele é. A palavra de Deus nos diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Se você não vê Jesus, mas você está esperando, você está confiante que vai receber algo de Deus, saiba de uma coisa: a tua bênção vai chegar. Glória a Deus, Mas aleluia. se você desistir, se você desanimar, aí alguém vai tentar tirar a tua fé, alguém vai querer tirar você do caminho, mas se você confiar, Ele vai te atender. Aleluia! Então, o segredo é confiar e acreditar. Tem
um versículo da palavra do Senhor, Jeremias 33:3. Clama a mim e te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! O que os nossos olhos não viu, aquilo que a gente ainda não sentiu, aquilo que a gente não imaginou que pudesse acontecer, é que Deus tem preparado para nós. Porque se nós somos fiel, se nós temos clamado, temos a certeza de uma coisa, que nós não estamos clamando em vão. Deus preparou este lugar nesta noite, não foi em vão. Porque Deus quer alcançar, porque Deus quer falar com alguém que precisa de um encontro, que precisa de uma cura, que precisa de um milagre. Louvado seja Deus. E por isso estamos aqui, para anunciar Jesus, para falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Glória a Deus, aleluia! Batiza com o Espírito Santo e ainda leva o homem para o céu. Santo, santo, santo é Aleluia! Senhor Deus. Alguém chegou para Jesus e disse: Mestre, Pai querido, nós temos deixado derrama a sua tudo bênção, Senhor, sobre e te nós. seguido. Nós Estamos precisamos te de Ti, seguindo. Senhor. E Tu és agora, grande, o Senhor. que receberemos, Senhor, em Ó, Pai troca? querido, Pai amado. Jesus respondeu desta Abra nosso maneira: coração, Senhor. 100 vezes Pai mais querido, Pai amado. nesta terra Oh, Deus e amado. no vindouro a vida eterna. Olha que maravilha! Nós temos a promessa de desfrutar do melhor desta terra, de sermos abençoados e depois de tudo isso, a vida eterna. Tinha um irmão tão abençoado na nossa igreja, ele vivia alegre. Sempre que eu encontro com ele, ele está sempre alegre, né? Ganhando um salário mínimo e Deus abençoando e sempre alegre. E quando você vai conversar com ele, ou quando ele vai numa festa, está lá comendo, quando ele chega perto da gente, a primeira coisa que ele fala: oh irmão, e além de tudo isso, o céu. Aleluia. Tem gente que pega o salário e fala: esta merreca, esta, né, não sei o que ela mais. Mas não, o crente cheio do Espírito Santo vai dizer: oh, obrigado, Jesus, porque eu tenho certeza, né, que esse valor aqui o Senhor vai multiplicar, porque o Senhor vai repreender o devorador, porque o Senhor vai repreender a lacusta, o Senhor vai repreender a praga, vai repreender a enfermidade. E quando você entrega ali o seu dízimo, alguém fala assim: oh, mas esse daí vai fazer falta, poderia fazer falta em outra coisa. Não, os teus 90% o Senhor vai multiplicar muito mais. Aleluia, louvado seja Deus. Mas não é de dinheiro que nós vamos falar, nós vamos falar do encontro com o Senhor Jesus. Nós estamos falando, aleluia, se você clama, se você crê, Deus pode mudar tudo. Aleluia, louvado seja Deus. Qual é o teu problema? Clama a mim e te responder-te-ei. Nesta noite, a qualquer momento, Deus está pronto para te ouvir. Lá, o homem já tentou calcular a distância daqui no Sol, daqui não sei quantas galáxias, não sei quantos anos-luz para chegar em tal lugar. E Deus está muito mais além. E a palavra de Deus é assim, que os olhos dele vê tudo. Ele te contempla, ele sabe da tua necessidade. Mas se você clamar, Ele está pronto a te ouvir e te conceder a vitória. Aleluia! Louvado seja Deus. Amado Deus, Pai, neste momento eu apresento aqui a tua igreja. Aqui estão as tuas servas, os teus servos, a todos que aqui estão. Coloca as tuas mãos santas e poderosas. Que o Senhor venha, ó Deus, repreender todo mal. Que o Senhor venha abrir as portas. Que o Senhor venha tirar, ó Deus, toda a confusão, todo o desânimo. E dar vitória para os teus servos. Talvez alguém já falou assim: ele não vai conseguir, ela não vai conseguir. Mas em nome de Jesus eu posso dizer que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, porque Jesus está no controle, porque Jesus é mais poderoso que todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus, receba a bênção, Senhor, a vitória para a sua vida. Aleluia. Amém.